A paz do Senhor, vamos fazer a leitura do capítulo 14 de Gênesis, onde a gente vai ver uma história de fé, coragem e integridade. Abrão ainda não é Abraão, ainda não mudou o nome para Abraão. Aqui a gente vai ver a história de 4 reis contra 5 reis. Esses reis oprimem 5 reis, e no 13º ano que esses reis são oprimidos, pagam tributo aos 4 reis, eles se levantam e ali há uma batalha, e dentro dessa batalha eles conquistam esses 5 reis, essas 5 cidades, e dentro de uma delas moram Ló, o sobrinho de Abrão. E ali é invadida essa cidade, e Ló é capturado e é levado cativo, não só ele, mas como seus bens, sua família. E a Bíblia no versículo 12 diz: capturaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Aqui a gente vê, irmãos, no capítulo anterior, que já foi dito, que houve uma separação de Abrão e Ló. E Ló ele escolheu por vista. Abrão já andava por fé. E a Bíblia ela nos relata que a gente precisamos andar por fé e não por vista. E Ló ele escolheu as campinas verdejantes, com pastos vistosos, e ele não imaginaria que dentro desse cenário, dessa batalha que ia ser vivida por esses reis, por essa guerra, ele seria levado cativo para essa terra. E ali foram tomados seus bens, suas famílias, ele sofreu ali privações. E ali, mesmo assim, quando Abrão soube que seu sobrinho foi levado cativo, ele se levantou. E aqui a gente vê o agir de Deus. No versículo 14, que diz assim: ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascido em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartido contra eles de noite, ele e seus homens feriu os que os perseguiam até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Irmãos, interessante que Abrão sabia que aqueles reis tinham um grande exército, e mesmo assim, diante da situação, Abrão ele não se acovardou, não. Ele sabia que aquele exército já tinha enfrentado até gigantes, porque no versículo 4, vai falar sobre os reafins, os suzins, que ali a Bíblia fala que eles eram gigantes, mas diante da dificuldade, Abrão, ele não se acovardou. Isso para a nossa vida, diante da dificuldade, irmão, a gente tem que ter certeza de quem peleja as nossas batalhas, que não é a gente, é o Senhor Todo-Poderoso. E como ele foi na vida de Abrão, ele é conosco. Sobre a vida deste homem havia uma promessa, e sobre a minha e sobre a sua vida há uma promessa, a promessa do Senhor, que não nos deixaria só. Tem pessoas, irmãos, que a gente pode contar com de trazer para as nossas batalhas, como em oração, pedindo ajuda em oração, que a gente sabe que não vai nos expor, que a gente sabe que está no mesmo espírito, na mesma comunhão. E esses 318 homens, eles tinham uma aliança, eles tinham um pacto com Abrão. E ali eles foram e resgataram Ló, sua família e os seus bens. No versículo 16 vai dizer que ele trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, o bem dele, e ainda as mulheres e o povo. Ou seja,
houve resgate e restituição. O Senhor está dizendo para nós que diante dessa batalha, das dificuldades que enfrentamos, não vai haver só resgate, mas vai haver restituição. Creia nessa palavra, porque fiel é o Senhor que nos prometeu. Amém? E aqui, depois de tudo isso, após voltar Abrão dessa grande batalha, vitorioso, aí a gente vê que entra em cena Melquisedeque. E o interessante aqui, irmãos, que o livro de Hebreus nos mostra Melquisedeque como um Cristo, né? A tipologia de Cristo. E aqui Melquisedeque, rei de Salém, ou seja, rei de paz, né? O meu rei é justo, também significa o nome dele. E quem é justo como o nosso Deus? Quem é paz como o nosso Deus? E aqui Melquisedeque tem um encontro com Abrão, depois dessa grande batalha. E ali nesse encontro, Melquisedeque abençoa Abrão. E aqui ele traz pão e vinho. E me chamou a atenção nesse versículo que, olha só, ainda não tinha sido constituída a ceia do Senhor, mas já tinha os elementos da ceia: o pão, o vinho e a tipologia de Cristo e Melquisedeque. E ali Melquisedeque abençoou a Abraão. E o versículo 21, irmãos, que diz assim: Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dai-me pessoas, e os bens ficarão contigo. Só que no versículo 20, quando Melquisedeque abençoa Abrão, a gente vê que Abrão está tão grato ao Senhor pela vitória, pelo resgate de seu sobrinho Ló, que tudo que ele vem, os despojos dessa batalha, ele oferece, ele devolve tudo em dízimo, né? O dízimo, porque a gratidão, ele demonstra a gratidão não só, né, em demonstração de alegria, mas em tudo que ele tem. Com as suas premissas, em tudo aquilo, ele devolveu ao Senhor como gratidão do que o Senhor tinha feito por ele. Como estamos sendo gratos ao Senhor? Só com palavras ou com as nossas atitudes também? Ou com tudo que temos ao Senhor? Abraão deu o dízimo de todos os despojos daquela batalha, porque a verdadeira vitória é reconhecida pela gratidão. E Abraão foi grato. E ali o rei de Sodoma, sabendo que Abraão voltou vitorioso, ele chega a Abraão e faz essa proposta: olha, me dê as pessoas. Você pode ficar com todos os bens, quem sabe, né, animais, ouro, não sei. Pode ficar com tudo, eu só quero as pessoas. Assim é o adversário das nossas almas. O que ele quer de nós, irmãos? O que me chamou a atenção aqui, por que pessoas? Pessoas é alma, é vida. O adversário, ele quer almas, ele quer vida, né? E a gente tem que ter este cuidado de estar zelando pela nossa alma, de estar zelando pela alma, pela vida do nosso próximo, em oração, em cuidado, em resgate. Quando Abrão decidiu ir em resgate ao seu sobrinho Ló, ali também mostra o resgate, o cuidado de Cristo por nós, irmãos. Quando o Senhor Jesus, ele se entregou em resgate por mim e por você. Foi um amor, um verdadeiro amor e ato de coragem. Quando o rei de Sodoma faz a proposta a Abrão não negociou.
Abrão não fez jeitinho, Abrão não negociou com ele, porque Abrão sabia que amanhã depois ele poderia falar, enriqueceu porque eu ajudei, enriqueceu porque eu fiz assim. Não negocie com o inimigo, não negocie. Aquilo que o Senhor te deu, aquilo que o Senhor entregou em sua mão é seu, porque o Senhor lhe deu, porque o Senhor lhe abençoou, é seu. Não negocie, não aceite propostas. As campinas podem ser verdejantes, mas olha só, Ló se deixou levar por vista, e por vista as escolhas precipitadas, por vista levou ele cativo. Muitos estão sendo levados por vista, se precipitando pelos pastos verdejantes e deixando de ver, escolher por fé. Quando a Bíblia nos ensina a andar por fé e não por vista. Vamos fazer como fez Abrão. Está firmados na promessa que o Senhor fez, porque se o Senhor ele fez a promessa, ele é suficiente para cumprir na minha e na tua vida, porque ele é suficiente para enviar provisão para mim e para você. Ele é suficiente para cumprir o que prometeu. Vamos fazer como Abrão, continuar firmados na promessa e termos fé, coragem, integridade na nossa vida cristã. Amém? Que o Senhor Jesus os abençoe e continue falando melhor o coração de cada um de nós. Amém?